Bom dia, galera. Hoje estamos passando para gravar mais um vídeo aula. O nosso assunto de hoje é o controle da acidez das águas. Nosso componente curricular Química do segundo ano do ensino médio. O objeto do conhecimento é o ciclo da água. Notícia de 2012. Em julho de 2012, uma carreta que transportava aproximadamente 25 litros de ácido sulfúrico tombou na rodovia BR-385, no município de Nova Era, região central de Minas Gerais. Cerca de 15 mil litros de ácido atingiram as galerias fluviais e alcançaram o leito do rio Piracicaba. A população ribeirinha foi orientada a não utilizar a água do rio e, em seguida, observou a morte de espécies de peixe. Para amenizar os danos ambientais em acidentes tipo esse, pode ser realizada a neutralização de quantidade de ácidos presentes no ambiente. Mas como esse procedimento pode ser feito? Então, nós sabemos nos nossos estudos do primeiro ano, em relação ao estudo da acidez, do pH. Para corrigir o pH, de um ácido, por exemplo, nós utilizamos uma base. Então, a base neutraliza o ácido, fazendo com que essa amostra fique neutralizada. Aí, na figura, a gente observa alguns peixes mortos, lá no rio. Nova Era, Piracicaba, em 2012. A importância do parâmetro do pH no contexto ambiental. Por que o pH ele é tão importante? Primeiro, nós vamos ter que saber determinar esse pH. Essa determinação do valor do pH ela é analisada de acordo com a amostra e, num contexto geral, no ambiente, mais importante ou não, vai ser observado se esse pH ele deve ser aumentado ou diminuído. Ele diz aqui o seguinte: a determinação do valor do pH das águas de uma análise mais importante no contexto ambiental, já que ele indica a acidez ou alcalinidade do meio. O controle dos níveis de acidez é essencial tanto para o ambiente aquático, em que a diversidade biológica deve ser preservada, quanto também na água destinada ao consumo humano. Como assim? pH vai interferir em quê? Na minha alimentação, na hora que eu bebo água. Por exemplo, nós temos uma estrutura dos nossos dentes chamada de dentina. Aquele brilho que fica nos dentes. Quando eu tomo um objeto, uma amostra muito ácida, uma água, um suco de limão, ele começa a destruir aquela dentina devido ao ácido. E ali fica um local propício para as bactérias se instalarem nos dentes e formar doenças, como por exemplo a cárie dentária. Ela é evidenciada devido à exposição do osso, dos dentes, às bactérias. Então elas se aproveitam desse local, porque está frágil. Então, o pH ele é essencial, tanto no controle aquático, dos seres vivos que vivem dentro da água. Se tiver uma quantidade de ácido muito forte na água, algumas espécies podem morrer, como a gente observou aí nesse acidente aí, os peixes, e também na saúde bucal, principalmente. Nesse caso, ou nesses casos, o valor do pH deve ser constantemente monitorado, principalmente numa estação de tratamento de água. Antes da etapa de flocação, deve ser realizada a adição de substâncias que corrigem o pH da água para etapas seguintes. A gente viu lá no capítulo anterior que lá no primeiro momento, após a captação dessas águas de locais, de rios, açudes, ele é levado para uma estação de tratamento e nessa estação de tratamento ele recebe um adicional de elementos que vão começar a corrigir o pH. Além disso, o pH deve ser controlado também nas emissões dos afluentes de indústria, ou seja, quando as empresas vão colocar, as indústrias vão colocar os dejetos,
numa forma de lixo, eles colocam a maioria das vezes no esgoto das águas, eles também têm que corrigir esses materiais. A água que está correndo em relação aos rios, próximo das indústrias ou fábricas, deve ser controladas, para não há exposição de pH alto e comprometer a vida de espécies que vivem ali. O valor do pH costuma ser determinado com base em amostras coletadas no meio analisadas, principalmente em laboratório. Mas há possibilidade também de analisar rapidamente no local, com o uso de um instrumento chamado de pHômetro, que é um equipamento portátil que mede a acidez. Porém, ele não pode fazer a correção desse equipamento, ele apenas vai indicar essa alcalinidade ou esse pH, se ele está ácido ou básico, tá certo? Mas ele não vai fazer a correção é feita de outra maneira, a gente vai ver mais adiante. As águas naturais tendem a apresentar um pH próximo de 7 a 25 graus Celsius, sendo considerado, portanto, um meio neutro. Mas a presença de substâncias resultam da decomposição de resíduos vegetais e animais e até mesmo as atividades de fotossíntese de algas ou do ambiente aquático podem alterar significativamente esse valor, elevando e tornando o meio mais ácido ou mais básico. Então, esse pH, se não estiver de acordo com as normas estabelecidas pela lei, ela deve ser corrigida. O nível de acidez influencia diretamente na solubilidade e alguns materiais não conseguem se dissolver na água, devido ao grau de acidez que está muito alto ou muito baixo. E também ele é importante na eficácia do processo de coagulação. Na hora de fazer a limpeza da água, fazer o processo de tratamento da água, a coagulação é uma das etapas, então ela compromete, ela não retira totalmente aqueles flocos de sujeira que existem na água, Não consegue fazer com que a água coagule de forma 100%. Então, por exemplo, o oxigênio que está presente na água, ele pode não conseguir se dissolver completamente na quantidade adequada para que os seres vivos que vivem ali na água, no meio aquático, precisem para utilização no seu meio, no seu dia a dia. Então, eles podem comprometer diretamente essa substância, tá certo? Muitas vezes, assim que a água chega à estação de tratamento, já é realizada a primeira etapa da cloração, a pré-cloração, que é colocada uma determinada quantidade de cloro, nessa água, para já ir havendo o abaixamento do pH. Por isso, em seguida, adiciona-se os seguintes reagentes: óxido de sódio, óxido de cálcio, hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, e carbonato de sódio. Esses materiais podem ser adicionados para fazer a correção do pH. Todas as substâncias têm um caráter básico, E eu falei que para neutralizar um ácido, a gente utiliza uma base. E aí eles vão reajustando. Terminando essa etapa da coagulação, é essencial observar novamente o valor do pH nessas amostras de água. E aí, a partir daí, observar se precisa realmente fazer uma nova correção, porque ele vai passar por novas etapas depois da cloração, vai ter a filtração, vai ter a floretação. Então, essas outras etapas faz com que ela possa perder a sua alcalinidade, ela possa se tornar mais ácida ou ela possa se tornar mais básica. Então, antes dessa água chegar nos reservatórios de distribuição, elas precisam ser analisadas novamente para ver se o pH está de forma adequada à utilização, principalmente da espécie humana. Se não tiver, ele pode comprometer, como eu já falei no início, a saúde bucal, pode comprometer também as tubulações, danificá-la devido à acidez, e aí pode ter esses prejuízos. Para o consumo humano, é recomendado que os valores do pH sejam entre 6 e 9,5, mas a gente pode encontrar uns valores variados aí, de 5 até 10 esse pH, tá certo?
é um valor determinado por lei, e aí como ele determina um tamanho entre esses valores máximo e mínimo grande, né, falando em acidez, ele pode encontrar de várias maneiras, tá bom? E por último aqui, como determinar a concentração do ácido ou base em uma amostra por meio da titulação. Aqui é uma amostra, né, no laboratório, como seria. Eu ia fazer isso no laboratório de ciências ou de química. Aqui nós temos uma pipeta. Você tem tipo um canudinho, e esse canudinho ele segura o líquido aqui dentro dele, ó. Certo? Quando você aperta ele vai contando as gotas aqui, tipo um conta-gota. Aqui eu tenho uma emeleia, que está sendo adicionado uma amostra de 20 ml. Ele está aqui também do lado, ó, nessa figura. Aqui tem tipo como se fosse uma balança, que vai medir também a precisão desse volume. Aqui eu tenho uma vareta, que segura essa pisse, né? E essa pisse segura quem? Segura a bureta, que é esse tubozinho aqui. Ele é todo indicado com graduações milimétricas, volumétricas, tá certo? Para que a gente tenha a noção de quantidade de elementos que está sendo usado. E aqui tem uma torneirazinha, ó. Essa torneirazinha aqui, um resistor, né? Ele vai eliminando essas quantidades aqui, vai diminuindo, ó, e vai caindo aqui. Observe que na figura 2, ó, essa quantidade ela já eliminou quase toda. Ó. A leitura está nessa setazinha aqui. A leitura inicial está lá em cima e a final está aqui. De que é essa amostra? É uma solução de NaOH, ou também conhecido como óxido de sódio. Está numa quantidade de 0,1 mol. Está adicionado nessa amostra de água e aqui, ó, nessa pipeta, ele está colocando um material chamado de fenolftalina. É um indicador de pH. Quando ele adiciona aqui, junto com o elemento que estava aqui dentro, ó, o óxido de sódio, ele observa que ela ficou colorida, ficou rosadinho, indicando a titulação, indicando a mudança de cor, ou seja, dizendo que esse material ele está se tornando um pouco ácido devido à coloração. A gente fez esse experimento ano passado utilizando suco do repolho roxo, né? Alguns materiais podemos observar que eles mudaram de cor. Esse momento é chamado de viragem da solução. Esse material ele muda de cor ao ser adicionado esse material que é a fenolftalina. No caso, nós usamos o suco do repolho roxo e observamos a virada, né? Quanto mais vermelho ele vai ficando, se tornando mais ácido, um ácido mais forte. Enquanto mais rosa vai ficando, ele vai se tornando um ácido mais fraco. Podendo chegar a incolor, azul, verde, vai depender do tipo de solução que eu estou usando, tá bom? Ou querendo chegar a essa solução. Aqui nós temos também a amostra. Nesse caso aqui nós temos a molécula de OH, o oxigênio e o hidrogênio. E aqui eu tenho os hidrogênios que estão livres. Ó. Quando essa molécula está aqui dentro, ó, ela é captada aqui dentro, elas se misturam junto com a fenolftalina e vai fazer com que essa titulação, esse material, ele se une. As moléculas que estavam soltas se prendem, formando a molécula do ácido, que é o OH, tá certo? Ó. Aqui nós temos um cálculo para determinar os valores, as quantidades que são usadas nessa titulação. Observe esse exemplo que está no livro de vocês, na página 40. Vocês podem revisar ele na casa de vocês. Para determinar a concentração de um ácido na amostra, deve-se calcular a quantidade de base que foi utilizada na titulação por meio de uma amostra diferente das leituras, tanto inicial como final, e o volume da bureta. Então ele pede para observar isso. Considerando que utilizamos uma titulação de 40 ml, há uma solução de hidróxido de sódio concentrada a 1 mol por litro. Então nós podemos dizer que a cada mol de NaOH
eu tenho 1 litro, ou seja, 1000 ml. Por que eu coloquei ml? Porque aqui na titulação esse valor também está em ml. É importante que as unidades de medida elas sejam as mesmas, tá certo? Não pode ficar diferente porque vai dar uma contradição na hora de expressar o valor. Eu vou expressar em que? ml ou em litro? Então eu não consigo identificar qual delas eu devo expressar. Então eu devo convertê-la na mesma unidade de medida para me poder expressar no final. Então eu digo que para cada 0,1 mol de óxido de sódio eu preciso utilizar 1000 ml. Se eu levar 40 ml nessa titulação, eu vou precisar de 0,04 mol dessa mesma solução. Portanto, nós podemos identificar na fórmula geral que utilizando o ácido de cloro ou ácido clorídrico, né, como queremos chamar, mais essa solução aquosa de óxido de sódio, ele vai expressar o sal, vai liberar, vai formar o sal e a água, né? Nessa proporção eu tenho uma molécula para cada. Para cada molécula eu tenho uma para uma, formando uma e mais uma. Então cada uma das moléculas que formaram e que foram utilizadas é apenas uma. Assim é possível calcular a concentração do ácido. Como é que eu calculo? Sendo o volume utilizado da solução, que foi de 20 ml. Ele pediu para que nessa solução 20 ml fosse utilizado. Então, para 0,04 eu utilizo 20 ml. Em 1 litro eu vou precisar de quanto? 0,2 HCl por litro dessa solução, ou ácido clorídrico. Então, nessa amostra eu precisarei de 0,2 mol a cada litro nessa solução para tornar ela mais ácida, né? Ou eu posso também, dessa forma, retirar, né, a quantidade de ácido e deixar ela mais neutralizada. Fazer o processo inverso, observando a figura do nosso lado aí. Eu posso tornar ela mais básica ou eu posso tornar ela cada vez mais ácida. As concentrações e os cálculos estão previstos aí nesses exemplos aí. E aí, no finalzinho aí, eu deixo aí uma lista de exercícios para que vocês possam resolver. Espero que esse vídeo possa ajudar bastante vocês a entender mais esse assunto, né? Já mandei na aula passada um vídeo aula para vocês também ir observando como se faz. Algumas questões já foram emitidas e estou esperando vocês aí de volta mandarem a resposta desse exercício. Vou estar aqui, né, de plantão, esperando vocês me mandarem aí tanto as respostas, mandarei as correções e também, ao mesmo tempo que estarei fazendo isso, também estarei aqui em casa. Pessoal, não estamos de férias, viu, pessoal? Estamos se empenhando ao máximo para melhorar nossas aulas, melhorar nossas atividades e a partir daí esse conhecimento chegar até vocês, tá bom? Bom dia a todos e até a nossa próxima aula.